Brasil, o fato é que estreou ontem e não sei se convenceu. Ganhamos de 2-0. Algumas atuações ali que a gente pode destacar como positivas e negativas, né, Amanda? Amanda aqui é uma especialista no assunto. Vamos então, deixar ela falar, agora é só com ela. É só com ela, vamos embora. Que é isso. Não, tô brincando. Mas queria ter o ponto de vista aqui. Eu acho que o Brasil sofreu ali, especialmente com a altitude. E aí, como você tava lá na Granja Comari esses dias, né? Inclusive entrevistou o Arthur Elias antes de viajar e embarcar pro Equador. Queria que você falasse o que você sentiu ali, né? Nas palavras dele. Cara, por que não fez a adaptação lá no Equador, né? Fez na Granja Comari. A gente sabe da estrutura e tal, enfim. Mas isso refletiu nesses 2-0, mas jogando mal? O que você achou do jogo? Acho que, sem dúvida, eu acho que essa pergunta que você fez aí, né, no final da sua fala, é a principal que a gente faz. Mas eu acho que, como o próprio Arthur respondeu lá, né, ele, de fato, estava querendo contar com a estrutura. Acho que a Granja Comari, né, quando a gente tá lá, a gente consegue perceber isso. Dá cria uma ambientação de casa para as atletas, né? Tem muito disso também, né, principalmente nessa era Arthur Elias, da família tá mais próxima, então teve essa visita das famílias, né? As atletas puderam ali contar também com toda a mega estrutura já pronta, né? Porque, querendo ou não, é uma logística também que, pensando assim, de forma organizacional, né? Que a CBF tem que fazer, levar para outro país, etc. Acho que foi uma estreia que ficou abaixo, né? Bastante abaixo do que a gente esperava da seleção brasileira, que é uma seleção que, além da América do Sul, né? Além das seleções daqui, é uma seleção que se destaca hoje no mundo inteiro, tá aí em quarta posição no ranking da FIFA, mas não só os números, né? Para falar isso, a qualidade técnica evoluiu, a qualidade tática também. É uma seleção que evoluiu muito, né? Com o Arthur Elias. E acho que essa sensação não ficou só na gente, ficou nas jogadoras, né? Porque a gente vê ali no fim do jogo, vou até antecipar um pouquinho aí o que a gente vai ouvir da Gil Garbellini, né? Isso. Dela comemorar ali, celebrar que ela foi MVP, mas dizer assim, a gente sabe que a gente tem que melhorar e a gente vai melhorar. Então, acho que todas as atletas ontem saíram com essa, né, com essa visão. Exato, com esse sentimento de que, olha, a gente não jogou bem, né, cansadas, né, a Duda Sampaio falou muito isso, desse cansaço, que a gente sabe da altitude, se falou muito da altitude do Equador antes da competição começar, e acho que isso contou muito, mas além da altitude, eu preciso falar, né, gente, a qualidade técnica do Brasil, como eu falei, é muito superior. E acho que a gente esperava mais aí, principalmente dos embates 1-1, né? O Brasil ontem errou muito também passe, né? Cometeu uns erros ali de posicionamento, principalmente também. Tava levando muita bola nas costas, estava sofrendo muito com o time, né? Contra uma adversária que, óbvio, com todo respeito, não deveria impor tanto assim ao Brasil, né? Teve até ali, eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, de que um risco de sofrer um empate, total, às vezes. Total. Então, assim, não foi um jogo fácil, como a gente esperava, mas a gente espera também que o Brasil consiga evoluir nessa competição, né? Tá começando agora, enfim, que esse problema de altitude aí fique no primeiro jogo só e a gente consiga melhorar. E já que você chamou aí a Garbellini, a gente tem exatamente isso, né? Um VT da Garbellini falando dessa dificuldade enfim, e das melhoras aí para os próximos jogos, né? Então, roda o VT da Garbellini aí. Um recadinho para a torcida brasileira depois dessa estreia vitoriosa. Bom, galera, a gente está muito feliz pela vitória e a gente sabe que a gente tem que melhorar e a gente vai com tudo no próximo jogo. Bora, Brasil! Bora, Brasilzão! Bora! É isso, Aline? Precisa melhorar para os próximos jogos? Precisa. Vai enfrentar Bolívia e depois Colômbia, não é isso? O que a gente viu ontem não é o que a gente tá acostumado a ver, né? Se o Brasil jogasse assim contra a França, ia ser bem mais, né? Não ia ter nem o 2-0 no comecinho. Se jogasse assim contra os Estados Unidos, esquece. Bom, tem altitude, tem um cansaço. Era nítido, né? Que a gente conseguia ver ali as jogadoras cansadas, não chegavam na bola, erravam passes que... Cara, parece que não tinha entrosamento, que não estavam treinando. Além disso, eu acho que o Arthur também demorou muito pra mexer. E eu acho que não só eu falo isso, mas é uma crítica de geral em relação ao trabalho dele, que é muito bom, né? Que a gente pode passar os números daqui a pouco, que a gente tem aqui pra falar do trabalho dele. Se quiser, pode passar, tá? Mas ele é um cara que demora muito pra mexer, Dario. Uhum. E eu senti isso ontem também. Cara, a Marta não tá conseguindo ir bem, né? As jogadoras não conseguem tocar bem contra, ela não consegue correr ou chegar tão rápido. Não tá conseguindo dividir. Infelizmente, chegou a hora dela sair, vamos trocar. Você não tem que esperar o segundo tempo pra começar a mexer no time, né? Eu acho que o Brasil melhorou muito na segunda etapa. A primeira etapa, pra mim, foi bem abaixo, assim. Não, meu Deus do céu. E é isso.
que seja o cansaço, que seja a altitude, que não seja o futebol que o Brasil vai apresentar na Copa América. Porque senão, dificilmente ganha, na minha opinião. Eu acho que assim, o Brasil, concordo com tudo que vocês falaram, tá? Acho que o Brasil, em qualquer campeonato aqui sul-americano que entre, vai ser favorito. Totalmente. Não tem conversa, vai ser favorito. Mas que esse favoritismo não seja negativo também, né? Sim. Que não entre achando que vai ganhar tudo também, né? Tem um pouco disso. Agora, me pareceu, eu tive a mesma sensação, Amanda, a mesma. Tanto é que eu tava assistindo o jogo em casa, minha esposa chegou, e ali, como é que tá o jogo? Eu falei, tava mais fácil a Venezuela fazer um gol e empatar do que a gente fazer o 2-0, né? Sim. Me pareceu que o técnico da Venezuela, que é um brasileiro, Ricardo Belli. Ele estudou muito o Brasil. Sim. E naquela entrevista do Arthur que você tava lá na Granja Comari, o Arthur fala sobre isso, né? Ele fala, não, eu conheço o jeito dele jogar, se ele fizer isso eu tenho esse remédio, essa medida paliativa e tal, mas me parece que não funciona direito, porque o Brasil, sei lá, 8 impedimentos, assim, bizarros, assim, gente. Me parece Posicionamento. É básico, né? Linha alta demais da Venezuela e a gente não conseguiu explorar isso. E o contrário, Fê Palermo tomando bola nas costas o tempo todo, né? Assim, acho que tem... A gente falou aqui em off, né? Teve uma bola que a Marta teve que voltar pra recompor e ficou ela contra a atacante da Venezuela, atacante cara a cara com a goleira, com a Lorena, né? Enfim, acho que não sei se faltou um treinamento na altitude ali pra dar esse fôlego. Não sei não, acho que faltou isso, mas eu espero que realmente o Brasil melhore pros próximos jogos, porque enfrenta a Bolívia agora, que teoricamente não é uma seleção tão difícil assim, e depois a Colômbia que é mais pedreira, né, mano? Então, e eu vou pegar duas coisas, tanto que a Aline falou quanto você falou, pra gente entender também um pouquinho, né, desse jogo. Bora. Que, enfim, teve suas peculiaridades, né? Sobre o Arthur mudar, ele mudou essa postura dele, porque na verdade, o Arthur antes, eu acho que há muito tempo, né, ele era meio... Professor Pardal. Não, a gente falava assim, meio loucão, assim, ele dava 15 minutos do jogo, ele já saía trocando, não funcionou, principalmente no Corinthians, ele era muito assim. Eu perguntei sobre isso pra ele depois do jogo contra a França, porque ele também demorou muito pra mudar, meu Deus, como demorou, e ele falou que é algo que ele tá adotando agora. Ele tá querendo insistir mais no modelo que ele aposta. Então, por exemplo, se ele apostou, sei lá, a Marta não tava entrando pra jogar o jogo inteiro, mas ele apostou que ela vai jogar o jogo inteiro, ele quer testar, né? Contra a França aí foi também um amistoso, então ele quer testar até o final pra ver se aguenta. Então, assim, essa foi a justificativa dele. Eu estudei esse jogo, eu tenho um modelo, eu vou tentar ali até o final. Eu acho que não vai durar muito, tá? Conhecendo o Arthur. Porque a gente já tá aqui, nem a gente se aguenta mais, exato, né? É uma crítica que eu tenho também ao futebol no geral, né? Você não precisa entrar com uma convicção e seguir com ela até o fim. Você pode ajustar isso. Os jogadores, eles têm que saber, né? As jogadoras têm que saber. Exatamente, conhecendo o Arthur do Velho Testamento, eu acho que isso não vai durar muito, eu acho que ele vai voltar assim e vai adotar exatamente isso que eu também acho ideal, de tipo, você ir mexendo nas peças ali se não funcionou. E acho também que o Ricardo Belli, que conhece muito o jeito, principalmente do Arthur, de comandar um time e a seleção brasileira, né, por si só, eu acho que ele conseguiu anular um pouco ali alguns potenciais do jogo do Brasil. Se a gente for pensar, por exemplo, o meio de campo do Brasil, ele já não é tão forte assim, não em peças, tá, gente? Em números. É um setor que o Arthur levou menos peças, né? Sim. É um dos setores, né? O ataque, ele é muito mais... robusto, né? Robusto, exato. Opções. Só que o meio de campo, ele tem jogadoras talentosíssimas, né? Tem a Duda Sampaio, tem a Angelina. A própria Carolyn ali, que faz uma meia atacante, né? Digamos assim, avançada quando ela entra. A Gil também, né? Que vem buscar muita bola no meio. Então, assim, ontem... Principalmente o Ricardo Belli, conhecendo a Duda Sampaio, como ele já conhecia na época de Corinthians, ele conseguiu ali fazer com que a sua marcação ela conseguisse anular essas jogadoras. Então, nem sobrava espaço ali pra construir pelo meio. E também a Marta, ela tava cercada pela Day Rodrigues, né? Que, tipo, a Day Rodrigues muito boa, inclusive, que deu uma cercada ali na Marta pra ela não receber a bola. Então, assim, o que é que o Brasil tinha de opção ali no primeiro tempo, principalmente? De as pontas, né? Usar essas pontas, verticalizar essa bola. Então, era meio que um chuveirinho, às vezes, que não é o ideal. Ou chutão da zaga, tanto é que o primeiro gol sai assim, né? Exatamente. Izarraz dando um chutão pra frente. Passe passe perfeito.
Exato. Mas é isso. Pulando no meio de campo. Porque o Brasil pulava essa transição que não conseguia fazer. Exato. E isso também é muito estranho de não conseguir fazer, né? Você tem um meio de campo tão forte em peças, mas quando ele é cercado ali, quando ele é anulado, você não conseguir sair desse 1-1. Então, eu acho que a altitude, de certa forma, também, né? O cansaço, ou até questões ali de marcação mesmo, fizeram com que as meninas não conseguissem sair dessa marcação e a gente conseguisse errar muito também. Sim. Porque teve muito esse erro também na saída de bola, né? A Lorena, gente, Lorena se atrapalhou em alguns momentos e a gente sabe a qualidade da Lorena. Então foi um jogo muito atípico e muito abaixo da seleção. Parece até meio confuso, assim, em campo, né? E eu só queria perguntar pra você em relação ainda ao jogo de ontem, né? Porque a gente viu ali, a gente tá falando desse treinamento, desse tempo, mas o Brasil é a seleção a ser batida, né? Sem dúvida. Então eu acho que toda seleção vai entrar estudando tudo que o Brasil tem a oferecer e falando como a gente vai inibir. Vai partir do Arthur ter essa criatividade, né? Ele vai ter que ser um Arthur talvez um pouco diferente na Copa América, você não acha? Não, totalmente. Eu acho, inclusive, que tem um ponto também que as seleções sul-americanas, apesar de não ter o mesmo investimento, o Uruguai enfrentou problemas, né? Até pra começar na Copa América. Enfim, as meninas brigando pra treinar no mesmo lugar. Exato. Assim, mesmas dependências que a seleção masculina. Isso é absurdo, gente. Isso é absurdo. Mas, enfim, acho que teve uma evolução. Teve evolução tática e técnica. As bases das seleções estão, né? Enfim, as meninas estão começando a jogar bola, né, gente? E acho que isso faz com que a base também venha jogadores de muita qualidade. E eu acho que se o Brasil não ir corrigindo essas posturas, vai sofrer muito na mão da Colômbia, por exemplo. A Colômbia é uma das seleções que pode bater o Brasil. Não falo em título, mas até na fase de grupos, por exemplo, né? Porque a Mayra Ramírez é um trator. Pra segurar ela ali, né, eu vou falar de duas peças, principalmente, que é a Mayra Ramírez e a Linda Caicedo. Linda Caicedo nem se fala, é uma das melhores jogadoras do mundo, assim, na minha visão, né, na geração dela. Mas a Mayra Ramírez, pra segurar ela, você precisa de uma zaga muito consolidada, você precisa de um meio de campo funcionando ali pra que a bola não chegue, né? Então, assim, eu acho que o Brasil, ele precisa pensar, né, querendo ou não, uma competição de tiro curto, é um mês, e nessa fase de grupos ali, ele precisa dessa evolução muito mais rápido para poder conseguir o título com mais respiro.